Liberado nova atualização do software IngePro T, versão 3.2.8. Nessa versão 3.2.8 temos inúmeras funções novas para atender a próxima atualização do firmware da tua T10.000, T5.000, T4.000 e T3.000. Acompanhe comigo as modificações. Basta você abrir o software que tem instalado na sua máquina. Se teu computador estiver conectado na internet, automaticamente já vai disponibilizar uma mensagem informando que existe uma atualização disponível. Basta seguir os passos e seu computador, o software do seu computador será atualizado automaticamente. Caso não apareça a mensagem, você tem a opção clicando no sobre atualizar software. Após a finalização da atualização, podemos acompanhar as novas funções disponíveis na versão 3.2.8. Essa nova atualização vai funcionar em conjunto com a atualização do firmware da sua injeção. Então não basta apenas atualizar o software. Lembre que temos que atualizar o firmware da tua injeção. Quais são as versões? T5 e T10, versão 3.2.1, T4 e T3.000, versão 3.2.0. Em breve disponível para atualização automática. Vamos acompanhar. Primeira atualização importante: disponibilização de gráficos no controle de rotação. Então, o controle de rotação, antes tínhamos a tabela com os valores de RPM, tempo, ponto de correção, a ativação, porcentagem de corte de ignição e a porcentagem de correção de injeção. Agora nós podemos observar o gráfico que é montado. Por exemplo, se eu quero acompanhar a rotação, basta eu marcar o checkbox e eu tenho o gráfico da curva de rotação. No caso, primeiro estágio, segundo estágio, terceiro estágio, e ele vai me mostrar a curva do controle de tração que está traçado no RPM. Posso comparar com a curva de ponto ou apenas olhar a curva de ponto, ou olhar todos os gráficos de correção mais rotação ao mesmo tempo. Assim eu consigo ter uma visão ampla do meu controle de tração. Outra modificação importante que nós vamos encontrar é o aumento do número de estágios no controle de rotação. Antes nós tínhamos os 5 estágios disponíveis, agora nós temos 8 estágios disponíveis. Com 8 estágios, possibilita um controle maior da rotação do veículo, proporcionando um melhor acerto e um maior controle da largada do veículo. Outra função importante é o Flat Shift, que está disponível, onde eu vou determinar uma rotação de corte, um ponto de ignição, uma correção de injeção e a porcentagem de corte. Lembro, o Flat Shift trabalha em conjunto com a entrada do sinal do pedal da embreagem. Então, toda vez que você for fazer a troca de marcha, ela vai aplicar uma porcentagem de corte, um atraso de ignição e uma correção na injeção. Para quê? Para fazer os estouros na troca de marcha, como se fosse um câmbio de engate rápido numa arrancada que a gente está acostumado a acompanhar, onde dá o estouro da troca de marcha. Então essa é a função Flat Shift que eu posso utilizar hoje num câmbio normal, num carro de rua. Além dessas funções novas, foi trabalhado muito no software em cima do desempenho, da melhoria das funções, tanto em data logger como desempenho de comunicação, velocidade na comunicação, envio, recebimento de mapa. Então nós temos um software mais robusto, mais rápido para auxiliar você na pista. Atualização do firmware da tua T4000 e T3000. Nós desenvolvemos com a engenharia uma nova maneira do funcionamento da rápida do seu veículo, buscando atender aquele motor principalmente que tem os dutos siamês. Então é normal termos dificuldade de ajuste de uma rápida num motor com duto siamês. Um motor que originalmente não foi desenvolvido para trabalhar com injeção eletrônica e sim com carburador. E nessa condição, quando adaptamos uma injeção eletrônica para um carro de rua e precisamos ou queremos utilizar uma injeção sequencial ou semi-sequencial, acabamos tendo alguma dificuldade no ajuste da rápida devido a dutos siameses. Duto siamês é aquele duto que você tem normalmente 2 cilindros no mesmo duto fazendo a admissão, ou seja, o combustível está entrando por um duto e distribuindo para 2 cilindros. Normalmente encontrado nos motores de Opala, 4 cilindros e 6 cilindros. Nessa situação, desenvolvemos um sistema interessante para rápida. Normalmente, a injeção rápida ela é um combustível adicional ao tempo de injeção
que está programado no mapa de injeção do seu veículo, que ele vai permitir com que a entrada excessiva de ar, a entrada repentina do ar adicional quando pisamos no acelerador, seja compensada com um aumento no tempo de injeção, que chamamos isso de injeção rápida. Quando temos um duto siamês ou um motor preparado, uma preparação de cabeçote, ou dependendo do comando que utilizamos, você necessita de um volume maior adicional de combustível, que normalmente se torna difícil um acerto de uma rápida para um carro de rua. Um carro de pista você não vai ter problema, porque o carro de pista, pé no fundo o tempo todo, você não vai sentir tanta diferença de uma rápida perfeita a uma rápida que não é perfeita. Já num carro de rua, para o seu dia a dia, você necessita de um conforto. Ninguém gosta de sair com o carro dando tranco, dando soco, falhando, vai ultrapassar uma lombada, o carro dá uma engasgada. Isso não é legal. Então nós desenvolvemos um novo sistema de rápida para atender essa situação, que chama-se injetar todos juntos. Então, se observarmos na tela da rápida, nós temos um checkbox, que quando eu marco esse checkbox na tela, todos os injetores vão dar o pulso de rápida ao mesmo tempo. Ou seja, eu tenho uma injeção sequencial pulsando um injetor de cada vez. No momento em que eu necessito de rápida, a injeção vai interpretar e vai acionar os 4 injetores ao mesmo tempo, para que eu não tenha aquele buraco, o famoso buraco de rápida. Então essa função é uma exclusividade da IngePro, onde podemos ter esse ajuste perfeito num motor com duto siamês, um motor preparado na rua, sem ter os engasgos de rápida. Então vale a pena, teste no seu veículo e depois compartilhe conosco, você vai gostar muito dessa função. Vamos resolver os problemas dos buracos de rápida quando utilizamos injeção sequencial no motor com duto siamês. Outra atualização importante, na T4000 e na T3000 não tínhamos disponível na tela o odômetro. Internamente já tínhamos o odômetro, tanto na T4000 como na T3000, que poderíamos acompanhar por um data logger ou por uma comunicação com o software em tempo real. Agora nós temos disponível na sua tela, no seu display, a opção do relógio do odômetro, tanto total como parcial. Então basta você atualizar a sua injeção, entrar na função e deixar disponível o odômetro. Quer acompanhar a quilometragem do seu carro? Coloca o odômetro na tela. Atualização de firmware T10000, T5000 versão 3.2.1. Então novas funções disponibilizadas tanto para a sua T10000 como para a sua T5000. Entre elas, assim como na T3 e na T4000, a nova função da rápida, onde possibilita injetar todos os injetores ao mesmo tempo durante o período da rápida, que se chama injetar todos juntos. Então está disponível no software a opção, um checkbox para que a gente possa marcar se eu quero a rápida normal, do jeito que ela é hoje, ou se eu quero com todos os injetores ao mesmo tempo. Lembrando, essa função é muito boa para duto siamês, cabeçote com duto siamês. Aquele motor que foi adaptado do carburado para o injetado e você tem um desconforto ou você tem um buraco de rápida quando você está andando com seu carro em modo normal no dia a dia. Então com essa função a gente consegue resolver esse problema e utilizando injeção sequencial ou semi-sequencial. Se estamos utilizando multipoint, provavelmente você não vai precisar dessa função, porque ela já faz automaticamente todos os injetores pulsando ao mesmo tempo. Mas numa injeção sequencial dá muita diferença. Outra função interessante que a gente disponibilizou na T10000 e na T5000 é a saída ativada por burnout e saída ativada por two-step. Atualmente, nas elétricas que estão sendo desenvolvidas nos carros de corrida, nós necessitamos de uma saída para informar o piloto que o modo burnout está ativado, para que não haja erros, para que ele não esqueça de voltar para o modo arrancada, ou seja, para o modo two-step, para fazer a sua arrancada e perder a arrancada. Então, o que os eletricistas têm feito? Têm instalado luzes, faróis que acendem, lanternas que piscam, para que o pessoal da equipe possa dar o apoio ao piloto, para que ele evite o esquecimento de voltar da função burnout
para a função de two step. Nós já temos disponível na função burnout um tempo que desabilita a função burnout automaticamente, mas caso a equipe queira acompanhar, pode ser utilizado uma saída para acionar um relé, acionar uma luz, um alerta, um aviso para o piloto para que ele não esqueça de retornar da função burnout para a função two step antes da arrancada. Então disponibilizamos essa saída. Disponibilizamos também uma saída por two step. Se você quer acionar uma luz ou quer acionar um alerta durante o botão two step apertado, também você tem essa opção agora. Outra função importante que nós disponibilizamos: o compartilhamento das entradas de temperatura. Observe no software comigo. Quando eu tenho uma entrada de temperatura do motor, temperatura do ar, ou no caso temperatura outros, qualquer entrada que esteja configurado como temperatura, clicando na engrenagem, que é a configuração da entrada, nós podemos selecionar o tipo do sensor que estamos utilizando e podemos compartilhar. No caso, compartilhado, se estiver selecionado nenhum, significa que é o modo normal de operação, eu não estou compartilhando essa entrada com ninguém. Eu tenho aqui as opções de compartilhamento, ou seja, se eu tenho uma injeção que eu necessito mais entradas para ter mais funções, eu posso compartilhar as entradas de temperatura, tornando elas dupla função. Por exemplo, temperatura do motor, que é o caso aqui, eu posso compartilhar com um botão de corte de arrancada, um botão two step. Basta apenas eu selecionar que eu estou compartilhando essa temperatura com o botão de two step. Como que funciona? Meu sensor de temperatura vai estar ligado normalmente, um pino do sensor no terra de sinal, um fio branco, no caso aqui o branco 1, ligado no outro borne do sensor de temperatura, no outro pino do sensor de temperatura. Esse fio branco que está indo para o sensor de temperatura, eu tiro uma ponte dele e jogo para o botão do two step, aonde no botão do two step, um lado do botão vai estar no terra e outro lado do botão compartilhando com a temperatura. No momento que eu acionar o two step, a injeção vai entender que eu apertei o botão do two step e vai acionar a função do two step, tá? Daí você me pergunta, mas o que acontece com a temperatura? Quando o módulo detectar que foi acionado o two step, ele vai congelar a última temperatura. Para que isso? Para que eu não perca as correções por temperatura que eu tenha no meu mapa. Então, se eu segurar o botão 3, 4, 5 segundos, durante esse período que eu acionei o botão do two step, a entrada de temperatura do ar muda de temperatura do motor, perdão, muda de função, passando a ser two step. E a temperatura do motor, se ela está a 80 graus, por exemplo, a injeção vai continuar considerando os 80 graus. Soltei o botão do two step, ela volta a ler a temperatura do motor e aplicar a correção de acordo com a temperatura imediata, com a temperatura no momento. Tá? Então eu posso compartilhar com todas essas opções disponíveis que aparecem aqui na minha tela. Qualquer tipo de temperatura, botão de alinhamento, botão de buster, burnout, two step, botão para iniciar o data logger e assim por diante. Uma modificação importante: se eu tenho a temperatura compartilhada com o módulo original, se eu utilizo um sistema compartilhado com uma injeção original, eu tenho a opção aqui módulo original. Selecionei a opção módulo original, significa que ela está compartilhada. Nessa situação eu não tenho como compartilhar com o botão, tá? Então eu tenho que optar. Se eu quiser compartilhar a temperatura, eu não posso estar com ela compartilhado já no módulo original. Tá? Isso é muito importante. Outra função muito legal que foi inserido nessa nova versão é o alerta por pressão diferencial de combustível. Tá? Isso daí é uma segurança para o motor. Caso a sua bomba de combustível venha a dar uma pane ou você tem um problema de vazão na sua linha de combustível, isso daí é uma segurança para que você não quebre o motor do seu carro durante uma puxada. Como que ela funciona? Então nós temos aqui pressão diferencial de combustível, alerta de pressão diferencial de combustível e eu tenho as ações. Se eu quero que ele somente avise, se eu quero que limite a rotação ou se eu quero que desligue o motor. Eu seleciono a ação que eu quero e depois eu vou para os valores. Por exemplo, diferença mínima de combustível. A injeção vai comparar a pressão de combustível atual
e vai descontar a sua pressão de turbo. Por exemplo, eu tenho uma pressão de combustível inicial com motor aspirado que é 3 bar. Nós sabemos que quando eu tenho pressão de turbo entrando no motor, a pressão que entra de turbo, ela tem que aumentar na mesma proporção a pressão de combustível. Ou seja, eu tenho 3 bar de pressão de linha de combustível com motor aspirado. Se eu tenho 1 kg de pressão de turbo, o ideal é que eu tenha 4 bar de pressão de combustível, para que esse combustível que está entrando no motor consiga vencer a pressão contrária que existe dentro da admissão. Ou seja, eu tenho 3 bar na linha de combustível e tenho 1 bar de pressão contra o injetor. Eu preciso que a minha pressão de combustível aumente para que eu vença esse 1 bar e continue com a vazão ideal do injetor que está montado no carro. Por isso que eu preciso ter essa pressão diferencial, essa pressão adicional na linha de combustível. Senão, se eu não tiver esse dosador ou uma bomba que comporte essa pressão adicional, eu passo a ter, em vez de 4 bar na linha de combustível, se manter os mesmos 3 bar, eu tenho disponível na realidade 2 bar apenas, ou seja, 3 bar na linha, 1 contra, me restam 2 bar de injeção de combustível dentro da admissão. Então, para isso existe esse alerta. Eu acertei o meu carro, fui no dinamômetro, eu tenho o acerto do mapa com uma pressão diferencial ideal. Se der algum problema no meio do caminho, esse alerta serve justamente para isso, para que eu não fique com a mistura pobre. Então eu vou estabelecer aqui qual que é o mínimo de pressão diferencial de combustível. Por exemplo, eu quero, no caso aqui desse exemplo, eu coloquei 2,5 bar. Se entrar 1 kg de pressão de turbo, eu vou ter que ter no mínimo 3 bar e meio, que é 1 kg da pressão de turbo mais o que eu configurei aqui, que é os 2,5, e o delay para ação, ou seja, se a minha pressão de linha baixar de 3,5 kg, ele vai acionar o alerta do motor, e daí vai fazer a ação que eu configuro aqui, ou vai desligar o motor, ou vai limitar a rotação, ou vai me dar um alerta no painel da injeção, no dash da injeção, mostrando que a pressão diferencial não está de acordo com o programado. Então isso é uma segurança, evite quebra e coloque em prática essa função no seu veículo. Outra função adicionada na atualização da T10 e da T5 é o Flat Shift. O Flat Shift é a função que faz o estouro na troca de marcha. Lembre, essa função ela é ativada através da entrada do pedal da embreagem. Então você vai ter que ter um sensor no pedal da sua embreagem que informe para a injeção o momento que você pisou na embreagem, para que ela entre em ação. Então no momento que você pisar a embreagem, você vai determinar a rotação mínima para ela entrar em ação, o ponto que você quer que ele aplique no momento da troca de marcha, uma correção de injeção e um corte de ignição para quando a rotação estiver acima da rotação programada de corte aqui. Isso vai gerar o estouro, mas preste atenção, tenha muito cuidado, porque se você utilizar o sistema de escapamento original no seu veículo, você pode danificar o silencioso ou abafador. Além dessas funções novas, trabalhamos muito no desempenho e na melhoria das funções já existentes na sua T10000. Então não perca tempo. Atualize o seu módulo e usufrua dessas funções novas. Se você tem alguma dúvida, entre no nosso canal do YouTube, que lá você vai encontrar um vídeo de como atualizar a sua injeção. Não perca tempo. E qualquer dúvida, entre em contato conosco.